Pessoal, já estão todos autores aqui. Boa tarde de novo. Eu queria saber, de vocês se vão querer apresentar slides ou se pode passar o vídeo, como vocês vão preferir. Faltam Boa tarde. Eu prefiro passar um vídeo. vídeo mesmo? Boa tarde. Por mim pode ser o vídeo também, tranquilo. Ótimo. Ontem eu apresentei também uma sessão aí eu falei, já que eu fiz o vídeo, coloco o vídeo, né? Então, é bom porque aí já não tem muito perigo de sair do tempo, né? E já que tá feito, vamos usar, né? Vamos deixar ele. Nosso esforço não foi em vão, né? Porque não é fácil, não. Pelo menos para mim não foi fácil. Ai, ai, Eu gente. penso assim também. Eu apresentei três, né, durante o SEMIAD, daí tava com todos os vídeos, pensei, não, melhor ficar É, com os vídeos aí. Corre o risco até da gente passar o tempo falando, né? Acaba se isso, empolgando. exatamente. Daí ali tá certinho. Rayane, tudo certo para passar os vídeos? Olá, professora. Boa tarde. Quem vai Boa passar é tarde. Oi? Quem vai passar os vídeos é Ícaro. Ícaro também é porque você me mandou um e-mail. Sim, sim, é me apresentando. Eu acho que ele esqueceu de mandar, não foi não? Não, não, não. Eu acabei não esquecendo, sabe o que aconteceu? O Ah, SEMIAD, eu queria mudar para estudos organizacionais, só que estudos organizacionais já estava cheio. Aí o SEMIAD, eu falei com o Daniel, que é nosso líder aqui na gestão de pessoas, e acabou que o SEMIAD me jogou no limbo entre gestão de pessoas e estudos organizacionais. Aí eu falei assim, bom, me coloque em alguma sessão para eu pegar o certificado como voluntário, né? Daí eu tava numa sessão que a Você foi professora, remanejado. eu também. a professora era Kelly Paiva. Isso! Isso. Daí eu mandei e-mail para Kelly Paiva. Daí, enfim, né? Deu essa confusão, né? Entendi. A Rayane também foi remanejada? Isso. Ah, Estava tá. com a necessidade e Daniel me colocou. Entendi. Aí eu tinha feito a leitura já dos que eu tava com aquele Paiva, enfim. Acontece, né? Acontece. É, O Daniel falou pra mim que isso aí foi um caso único. Daí eu falei assim pra ele, não, então tudo bem, né? Pelo menos eu sirvo como objeto de estudo. é, tudo de caso. É, Então, gente, a lista para ver se já estão todos autores, para a gente começar, que agora deu o horário, né? Cadê? Ver artigos. Ai, mas eu tenho que abrir aqui os nomes, né, dos autores. Que são 4 artigos, e temos 4 pessoas, mas não sei se cada uma de um artigo ou se alguém está só assistindo, né? Deixa eu ver aqui. É, eu acho que só ah, do último artigo não tá, que é não Human tá, né? Resource. É, isso aí. E do último, então, acho que a gente pode começar, né? Deixa eu ver aqui. Eu devia ter deixado salvo.
Cadê? Porque senão aí acaba, né, comprometendo o tempo, aí não fica legal. Vamos lá. Temos Alex, cadê? Alex, Sofia, Gabriela. É isso mesmo. Isso mesmo. Então, vamos começar, gente. Já passamos 2 minutos. Ah, entrou. Bem na hora que a gente ia começar. Primeiro, né, me apresentando. Meu nome é Thaís, sou professora do Centro Universitário New Horizontes. Atualmente estou no mestrado, como professora do mestrado em administração. E, né, até a Kelly Paiva, que o Ícaro citou, foi a minha orientadora de mestrado, doutorado, não sei se vocês conhecem. O Alex, né, eu conheço a Milka, você foi orientando dela? A Milka, uma parceira também de pesquisas, que está aqui, né, em um artigo junto com a Alex conosco. Então, vamos iniciar nossa sessão. Eu gosto e acho melhor fazer os comentários ao final, né? Primeiro passar todas as apresentações e depois eu faço alguns comentários, tá bom? Então vamos lá, Ícaro pode passar o primeiro vídeo, por favor. Só me confirme se estiver saindo áudio, tá bom? Tá, pode dar o play. Olá, sou Alex de Almeida, regresso do Tudo programa de certo. mestrado profissional em administração pública da Rede Profiato, da Universidade Federal de Alagoas. Gostaria de agradecer a audiência que está aqui presente e irei apresentar o artigo titulado Competências de liderança para inovação nas práticas de gestão de pessoas, um estudo com gestores na Universidade Federal. É certo que o alcance dos objetivos estratégicos e a melhoria da prestação de serviços públicos à sociedade depende da capacidade de inovação das organizações públicas. E esta capacidade ela se concretiza a partir das competências dos seus servidores, e notadamente, para a investigação deste trabalho, aqueles que ocupam cargo ou função de liderança. No contexto da gestão da Universidade Federal de Alagoas, a promoção da inovação ela se deu a partir de 2 documentos referenciais. Um deles foi o Programa de Avaliação de Desempenho, previsto pela Resolução nº 60, e o outro refere-se à Política de Inovação, aprovada através da Resolução nº 107. Sendo assim, as competências para inovação são como antecedentes para a efetiva adoção da inovação no setor público, o que nos conduziu à questão sobre quais as competências de liderança para inovação nas práticas de gestão de pessoas. Além disso, um dos desafios da área de gestão de pessoas é capacitar lideranças e servidores públicos com competências necessárias para inovar. O objetivo geral do nosso trabalho é analisar como as competências de liderança contribuem para o desenvolvimento da inovação nas práticas de gestão de pessoas em uma universidade federal. Com relação ao método, a pesquisa ela se classifica como ensino de natureza qualitativa, exploratória e descritiva. A estratégia utilizada para a escolha de participantes das entrevistas foi por conveniência. Foram analisados dados de documentos de AUPAL. Também realizadas 5 entrevistas com gestores da área de gestão de pessoas. A coleta de dados das entrevistas ocorreu com base no roteiro semi-estruturado e, para analisar os dados coletados, foi utilizada a análise de conteúdo temática de Barnum. Com relação aos aspectos éticos, a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e adotada em termos de consentimento livre e esclarecido. Como resultado deste trabalho, no que diz respeito às competências de liderança esperadas para a inovação nas práticas de gestão de pessoas, de início, a partir da comparação
entre as competências propostas pelo trabalho de Montesano e outros autores, como as competências gerenciais do Programa de Avaliação de Desempenho dos Servidores da UFAL, foi possível observar uma aproximação com 22 competências esperadas para inovação no nível individual, propostas por Montesano e outros autores. Além disso, percebeu-se a aderência entre os conceitos de algumas competências prescritas no Programa de Avaliação de Desempenho da UFAL, como a capacidade de mobilização, delegação, feedback, acompanhamento, motivação e habilidade para o desenvolvimento de equipe, e isso permitiu agrupá-las com a competência de liderança definida por Montesano e outros autores. Vale ressaltar que a habilidade para o desenvolvimento de equipe foi considerada uma das competências esperadas dos gestores da Universidade Federal de Alagoas como uma das mais importantes, considerando que os gestores e lideranças precisam estimular a criatividade, o conhecimento e o potencial do talento inovador de cada integrante. O relacionamento, compreensão interpessoal e empatia, o entusiasmo e o envolvimento são também necessários para a capacidade de inovação. Segundo os autores Melo e Silva, os gestores e lideranças necessitam desenvolver mais as suas habilidades humanas. Agora, com relação às competências de liderança percebidas para inovação nas práticas de gestão de pessoas, a partir das falas dos entrevistados, foi possível identificar a dificuldade deles em reconhecer a inovação como dos valores ou competências, pois, conforme o TCU, ainda há uma visão normativa da área de gestão de pessoas nas organizações públicas brasileiras. E pelo fato de as atividades da área de gestão de pessoas da Universidade Federal de Alagoas recorrerem à gestão de processos e aos seus procedimentos, fez que a maioria dos entrevistados percebesse o planejamento da organização como competência de maior contribuição para o exercício do cargo ou da função. Para a INAP, novas competências de liderança correspondem a engajar pessoas e equipes e, por meio de outros estudos, por meio da comunicação estratégica, empática, persuasiva e influente, é possível incentivar o comportamento inovador no trabalho. Por outro lado, os gestores de liderança de UFAL, ao desenvolverem a capacidade de questionar para encontrar soluções aos problemas, incentivar novas ideias, experimentação e melhoria contínua dentro do ambiente de trabalho, e de serem mais abertos a mudanças, a aprendizagem e novas práticas, poderão promover a inovação e mudança nas práticas de gestão de pessoas, mantendo o equilíbrio entre burocracia e comportamento inovador no trabalho. Entre as contribuições deste estudo, podemos mencionar a identificação das competências de liderança esperadas e percebidas pelos gestores para inovação nas práticas de gestão de pessoas, a elaboração de um programa de desenvolvimento gerencial com ações de capacitação de tais competências e o desenvolvimento de estudos sobre práticas de gestão de pessoas voltadas a promover inovação ou comportamento inovador dos servidores no contexto das universidades federais. A senhora quer que eu passe direto para o outro? Isso, por favor, muito parabéns primeiro, né? Parabéns ao Alex pela apresentação e vamos para a próxima. Olá! Hoje irei apresentar um trabalho sobre a eficácia dos programas de treinamento de qualificação profissional do trabalhador na modalidade online, uma revisão da literatura nos últimos 10 anos.
Sou Sofia Figueiredo Riso, uma das autoras, junto com a professora Vera Lúcia da Conceição Neto, ambas da Universidade Federal do Espírito Santo. O surgimento dos programas de treinamento online ocorreu em 1990, mas eles se intensificaram significativamente durante a pandemia do Covid-19. Esses programas surgem como uma solução eficaz e acessível, pois permitem o aprimoramento de habilidades e competências com foco em promover e aumentar a qualificação profissional por meio de plataformas digitais. Tratando dos programas de treinamento como um todo, modelos de avaliações de eficácia são essenciais. A nível internacional, temos o modelo mais difundido até os dias atuais, que é o modelo de Kirkpatrick, e temos também o modelo integrado de avaliação e efetividade de treinamento, de Alvarez, Salas e Garofan. A nível nacional, temos o modelo de avaliação integrado e somativo, MAIS, e o modelo IMPACT, ambos de Borges de Andrade. Mudanças significativas são observadas nas modalidades de treinamento no Brasil. Em 2019, 70% dos treinamentos eram presenciais e 30% à distância. Com a chegada da pandemia em 2020 e 2021 e um pós-pandemia em 2022, esta ordem se inverteu. 70% dos treinamentos passaram a ser online, com apenas 30% presenciais. Em 2023, houve um retorno ao presencial e um aumento para 38% dos mesmos. Falando sobre orçamentos e investimentos. Em 2019, o orçamento mínimo foi de 227.968. Em 2020, um aumento de 20%, atingindo 339.779. Em 2021, eles caíram quase 30%, para 241.830. Em 2022, enfrentaram uma recuperação significativa e um crescimento de aproximadamente 34%, atingindo 413.190. Já em 2023, não há dados sobre orçamentos mínimos, mas é possível analisar um aumento de 6% no investimento por colaborador treinado, que passou a ser de 53%. Pergunta de pesquisa. Qual é a produção científica sobre a eficácia dos programas de treinamento de qualificação profissional do trabalhador na modalidade online, identificada na literatura nos últimos 10 anos? Objetivo geral: rever a literatura nacional sobre a eficácia dos programas de treinamento de qualificação profissional do trabalhador na modalidade online nos últimos 10 anos. Objetivos específicos: identificar as fontes de investigação, tais como artigos publicados em periódicos e em eventos, teses, entre outros, sobre a eficácia dos programas de treinamento de qualificação profissional do trabalhador na modalidade online. Identificar e selecionar as bases de estudo relevantes sobre o assunto. Estabelecer as estratégias de busca, identificando materiais relevantes sobre o tema. Construir um mapa dos materiais científicos encontrados na literatura. E, por fim, revisar a literatura levantada. Referencial teórico. Sobre os programas de treinamento na modalidade online, Zerbini e Abad o conceituam como: os programas de treinamento online e EAD são ações educacionais planejadas e flexíveis, permitindo acesso aos conteúdos a qualquer hora e lugar. Promovem interações síncronas e assíncronas, com alta interatividade e utilizam tecnologias como multimídia e videoconferência. Sobre a qualificação profissional do trabalhador, Bastos o define como um conjunto de características das rotinas expressa empiricamente como tempo de aprendizagem no trabalho ou por capacidades adquiríveis por treinamento. Deste modo, qualificação do posto de trabalho e do trabalhador se equivalem. Esta definição está ligada ao conteúdo do trabalho, envolvendo os atributos do indivíduo, tais como o tempo de estudos e habilidades aprendidas anteriormente, as exigências do posto de trabalho, tratando de níveis de conhecimento, habilidades e responsabilidades exigidas, e as estruturas organizacionais, enfocando a produção, os níveis hierárquicos e a organização do trabalho. A metodologia aplicada no estudo foi a pesquisa qualitativa através de levantamento bibliográfico. Esse período de coleta de material ocorreu entre outubro de 2023 e março de 2024, com a seleção final de 12 materiais, que foram lidos, analisados de forma dinâmica e planificados em DOI, autor, objetivo e pergunta de pesquisa, grupo local de intervenção, resultados e contribuições. Se observou diversas características que fossem semelhantes e diferentes nos artigos estudados, assim como se destacaram pontos positivos e negativos da implementação dos programas de treinamento online.
Como pontos positivos, temos a democratização do acesso à informação e ao conhecimento, a redução dos custos para as organizações, assim como flexibilidade e acessibilidade para os colaboradores, e a facilitação de uma implementação de uma cultura de aprendizagem contínua. Como pontos negativos, temos o impacto direto nas estruturas da comunicação e de relações interpessoais, uma vez que os resultados profissionais têm relação direta com o senso de pertencimento à empresa e de reconhecimento dos trabalhos dos colaboradores. A dificuldade em manter a dedicação e o engajamento dos funcionários, como a falta de motivação e a criatividade, e a falta de limites entre a vida pessoal e profissional, uma vez que elas acabam ocorrendo em um mesmo ambiente físico. Para concluir, é importante ressaltar que os treinamentos corporativos via internet têm se tornado mais comuns e a avaliação desses programas é um desafio crescente. O aumento do trabalho remoto transformou a dinâmica tradicional do ambiente de trabalho, assim como é crescente o interesse em adquirir a modalidade online. É essencial um suporte e estrutura à aprendizagem, incluindo supervisão e recursos organizacionais adequados. Assim como é importante destacar que fatores individuais do colaborador e contextuais, externos e organizacionais influenciam diretamente, de forma positiva e negativa, os treinamentos no mundo organizacional. Como limitação da pesquisa, tivemos uma escassez de estudos e pesquisas aprofundadas nessa área, um amplo campo de pesquisa e conhecimento ainda em desenvolvimento, sendo interessante maior aprofundamento para o desenvolvimento de programas de treinamento mais eficazes e alinhados com as demandas do mercado de trabalho. Como referências bibliográficas principais temos a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, Bastos, com Trabalho e Qualificação, Questões Conceituais e Desafios Postos pelo Cenário de Reestruturação Produtiva, e Zerbini e Abad, com uma análise crítica da literatura sobre avaliação de treinamento. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima. Obrigada, Sofia. Vamos lá. O trabalho é intitulado Universidades Corporativas e seus impactos na excelência operacional, o caso de uma empresa do varejo farmacêutico cearense. As autoras são a Sinara dos Santos Costas, Ana Raquel Silva Rocha Sudério e Gabriele Ferreira da Silva. Todas da Universidade Estadual do Ceará. Esse trabalho ele é um trabalho de finalização de curso, de graduação, advindo de um TCC. Bom, para introduzir o assunto, aborda-se primeiro sobre a importância das universidades corporativas e como a sua funcionalidade pode ser um instrumento estratégico dentro do ambiente empresarial e, sobretudo, um instrumento estratégico que tem colocado grandes debates e de grande relevância. A autora Jenny Mester coloca que a universidade corporativa ela funciona como um esquema estratégico no que tange ao desenvolvimento e na educação de funcionários, de colaboradores, de fornecedores e da comunidade em si. Em relação ao campo escolhido para essa pesquisa, ele se destaca exatamente pela sua alta competitividade dentro do mercado. O varejo farmacêutico ele tem se mostrado muito presente e ele tem permanecido numa crescência cada vez maior. Então, o varejo farmacêutico ele tem a sua relevância e a sua competitividade bem embasada. Para alinhar o terceiro aspecto, trata sobre a excelência operacional. E a excelência operacional ela é abordada como um padrão de desempenho na qual se busca elevar os níveis de qualidade, os níveis de eficiência nos processos e nas operações de uma empresa. Para o objetivo geral desse trabalho, buscou-se exatamente compreender a relação existente entre essas universidades corporativas, dentro das organizações, e a excelência operacional de uma empresa do varejo farmacêutico cearense. Para atender esse objetivo geral, foram elencados alguns objetivos específicos, como analisar o funcionamento da universidade corporativa
identificar as percepções sobre a excelência operacional e relacionar a implementação da universidade corporativa com a excelência operacional no campo, que é o varejo farmacêutico cearense. Para fundamentar, né, teoricamente, colocou-se primeiro sobre o varejo farmacêutico cearense, na qual o varejo ele pode ser definido de diversas maneiras, mas, em específico, né, em si, é a comercialização de produtos e serviços a consumidores finais, conforme Las Casas e Garcia. Além disso, o varejo farmacêutico ele é um dos principais canais de venda, né, de medicamentos. E, dada a sua relevância, quando percebemos uma sociedade que cada vez mais necessita de cuidados, cada vez mais busca por esses cuidados. Então, a população ela busca, né, de fato, com grande, né, relevância, o setor farmacêutico, né? Bom, em relação à excelência operacional, coloca-se que ela é um dos principais fatores que podem influenciar a decisão de compra dos consumidores, dado a alta competitividade do mercado. Podemos também relacionar que, ao buscar ganhos em eficiência, percebe-se, né, que essa disseminação de melhores práticas ela obteve uma maior importância até para o estabelecimento de uma diferenciação e de uma posição estratégica distinta. E esse posicionamento estratégico, ele pode vir a ser alcançado através da universidade corporativa, né, através da fomentação, da disseminação da universidade corporativa. E tratando sobre ela, ela é conceituada aqui conforme Gold, como um modelo educacional contemporâneo, né, no qual ele coloca que essa responsabilidade, né, de educar, de levar o conhecimento, ela é deslocada ali, né, daquele momento da academia, né, para o setor empresarial. Então, ele mostra a importância dele também para a disseminação de conhecimento para o seu colaborador. E que essas universidades corporativas, elas possuem esse principal objetivo, que é desenvolver essas pessoas e elas agregam um papel fundamental ao disseminar a sua cultura e ao mostrar para aquele colaborador qual é o propósito, o que é importante, qual conhecimento deve ser valorizado. Como procedimento metodológico, essa pesquisa ela se delineou através de uma abordagem qualitativa, com entrevistas semi-estruturadas, e a partir dos dados, né, gerados dessas entrevistas foram feitas análises temáticas de conteúdo com a Barda. Bom, foram feitas entrevistas com 4 pessoas, dado aqui seus cargos, tempos de empresa, idades, então percebe-se uma variação, mas percebe-se também que são pessoas que já estão nesse processo há um tempo. O menor tempo aqui que nós vemos é de 3 anos. Então há ali uma consolidação do conhecimento do processo. Como resultado, através das falas, através do que foi coletado, né, nessas entrevistas, do que foi construído, né, com esses participantes, alguns temas emergiram. O primeiro são os desafios cotidianos, né, que vão impactar essa excelência operacional, os desafios da universidade corporativa e as vantagens da universidade corporativa. Como desafios para a excelência operacional, podemos elencar o volume de demandas, um quadro de colaboradores que é reduzido, então isso impacta na excelência, na eficiência, e a falta de incentivos, né, por parte da liderança. Já os desafios para a universidade corporativa, podemos colocar a falta de valorização da universidade, a deficiência de comunicação, foi colocado também a falta de qualidade dos conteúdos. Já como vantagens, podemos colocar a oportunidade de capacitação de forma gratuita e uma oportunidade também de desenvolvimento pessoal. Como considerações finais, podemos colocar que a universidade corporativa ela não apenas desenvolve essas pessoas para o negócio, mas também pessoalmente, para os seus interesses individuais. E esse aspecto, né, ele também é muito importante para o alcance dessa excelência operacional. Claro que há uma necessidade de melhorias até na divulgação dessa universidade corporativa para os seus colaboradores. E aqui são as referências e muito obrigada.
Parabéns pela apresentação e vamos para a última. Olá, me chamo Saulo Diniz e junto a Tassiana Marete, André Luiz e Tiago Alves estaremos apresentando nosso artigo intitulado Prática de Gestão de Recursos Humanos como Determinantes para a Eficiência Técnica de Hospitais. Referente à introdução e à problemática, Colombo e demais autores versam que há um crescimento exponencial dos custos da área de saúde, impactando a eficiência técnica dos hospitais. Liu et al. 2019 versam que a importância da eficiência hospitalar e que há poucos estudos sobre determinantes. Gill e demais autores trazem que a gestão de recursos humanos em hospitais impacta o desempenho organizacional. E Burchett e demais autores dizem que recursos humanos no setor de saúde cresceram muito devido à sua importância estratégica. Então, diante disso, surge a seguinte problemática. As práticas de gestão de recursos humanos são determinantes para a eficiência técnica de hospitais? Para responder à problemática, temos o seguinte objetivo geral: analisar as práticas de gestão de recursos humanos como determinantes para a eficiência técnica dos hospitais e, referente aos específicos, inicialmente levantar as práticas de gestão de recursos humanos adotadas, depois determinar a eficiência técnica dos hospitais utilizando variáveis financeiras e operacionais e, por último, relacionar as práticas de gestão de recursos humanos com a eficiência técnica dos hospitais. Referente à fundamentação teórica, foi trabalhado 3 temas. Inicialmente, as práticas de gestão de recursos humanos, depois, as práticas de gestão de recursos humanos em hospitais e, por último, a eficiência técnica e seus determinantes. Referente à metodologia, o estudo foi aplicado em hospitais 100% SUS no estado do Rio Grande do Norte, que apresentou em 2023 um quantitativo de 78 hospitais e destes foram aplicados em 57, o que representa 73,08% da população objeto de estudo do artigo. Ainda sobre a metodologia, inicialmente foi feita uma revisão sistemática na literatura sobre as práticas de gestão de recursos humanos. Utilizamos 4 bases internacionais, mais de 900 artigos. Depois desse mapeamento de todas as práticas, construímos um questionário na qual foi aplicado com gestores de pessoas nos hospitais. Quando não havia um gestor de pessoas, era o responsável pelo hospital. Ainda sobre o objetivo 2, fizemos uma revisão sistemática da literatura sobre eficiência técnica e determinantes para que a gente conseguisse achar os inputs e outputs para o cálculo da eficiência técnica. E por último, o terceiro objetivo foi, utilizando o programa R, fazer a regressão OLS e a regressão TOBE, fazendo esse cruzamento das práticas de gestão de recursos humanos adotadas pelos hospitais, vezes o cálculo da eficiência técnica deles. Referente à análise de resultados, no que tange ao primeiro objetivo, que era analisar as práticas de gestão de recursos humanos adotadas pelos hospitais, inicialmente trazendo resultados aqui da revisão sistemática da literatura. A média de estudos sobre prática de gestão de recursos humanos no mundo foram 2,96 estudos por ano e no Brasil 1,43. O continente que mais publica é a Ásia. A média de prática de gestão de recursos humanos nos artigos foram 5 em estudos internacionais e 5,11 no Brasil. O total de prática de gestão de recursos humanos que foram mapeadas foram 52. E as práticas de gestão de recursos humanos mais citadas nos artigos foram treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho e seleção. Ainda sobre o objetivo 1, no que tange a identificação das práticas de gestão de recursos humanos nos hospitais, pela aplicação do questionário, 68,4% responderam que há prática de gestão de recursos humanos, 51,3% diz que há um departamento específico de gestão de recursos humanos no hospital e a média de quantidade de prática de gestão de recursos humanos utilizadas foram entre 3 e 5, correspondendo a 46,2% dos hospitais entrevistados. Ainda sobre o objetivo 1, as principais práticas utilizadas pelos hospitais objetos de estudo foram
avaliação de desempenho e higiene, saúde e segurança do trabalhador. E as menos utilizadas foram recrutamento e seleção. No objetivo 2, que era determinar a eficiência técnica dos hospitais, antes foi feita uma revisão sistemática da literatura sobre eficiência técnica e determinantes. Então, chegou-se a 8 inputs, dentre eles número de leitos, quantidade de médicos, enfermeiros, custo total, custo de serviço, e dos outputs, por exemplo, dias de internação, taxa de mortalidade, procedimentos. Lembrar que todos os dados financeiros e operacionais foram retirados do DataSUS, que é o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Continuando no objetivo 2, que foi calculada a eficiência técnica dos hospitais, se chegou-se a uma média de 60,68%, e do total de 53 hospitais, 17 foram classificados como eficientes. Ainda no objetivo 2, foi calculado a análise da eficiência técnica pela utilização das práticas de gestão de recursos humanos. Os hospitais que utilizam com maior frequência as práticas de gestão de recursos humanos tiveram eficiência técnica 63%, né? Maior do que quando não utilizam raramente, que deu 52,48%. O objetivo 3, que era relacionar as práticas de gestão de recursos humanos vezes eficiência técnica, chegou-se ao seguinte resultado. As práticas de gestão de recursos humanos não foram determinantes para a eficiência técnica, apesar de terem relação positiva, mas recompensas, incentivos e benefícios aumentou a eficiência técnica em 20,34% dos hospitais que a utilizavam. Sobre as considerações finais, apesar de relevante, poucos estudos sobre prática de gestão de recursos humanos em hospitais, um mapeamento de 52 práticas de gestão de recursos humanos no Brasil e no mundo, poucos estudos sobre recursos humanos como determinantes de eficiência técnica, no Brasil nenhuma, hospitais que tiveram média de eficiência técnica mais alta utilizam permanente e frequentemente as práticas de gestão de recursos humanos, desenvolvimento de estudos e políticas públicas no estado do Rio Grande do Norte sobre políticas de recompensas, incentivos e benefícios aos colaboradores dos hospitais que atendem ao SUS, rever e analisar políticas e buscas de melhorias de práticas de gestão de recursos humanos que foram positivas, como treinamentos técnicos e pesquisa de clima, e negativas, como avaliação de desempenho e treinamentos comportamentais. Sobre resposta à problemática, as práticas de gestão de recursos humanos não foram determinantes para a eficiência técnica, mas apresentaram relação positiva. Como limitações, estudo apenas aplicado no Rio Grande do Norte e aplicado em hospitais públicos, como estudos futuros. Aplicar em outros estabelecimentos de saúde, aplicar em outros estados e fazer um recorte a nível Brasil. Segue aqui as referências bibliográficas e obrigado. Parabéns também, Saulo. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco de cada um, né? Mas são mais reflexões, porque o artigo já, né, foi aprovado aqui no CMEAD, já passou pelo processo de avaliação, mas a gente, né, sempre tenta trazer um novo olhar com o intuito de melhorar, e também quero ouvir um pouco de vocês, né, sobre essas construções. E também, assim, algumas coisas que eu vou comentar, eu sei que temos a limitação de espaço, né, e tudo mais, então eu entendo, né, essas questões. Então, vamos lá, sobre o primeiro artigo do Alex e da professora Milka. Professora Milka participou da minha banca de defesa do doutorado. Já é uma pessoa, né, bem próxima, já temos bastante parceria nas bancas, eu chamo ela para as minhas bancas, então, uma pessoa que eu gosto muito. Mas sobre o Alex, é prazer te conhecer aqui, Alex, não o conhecia, mas sobre o artigo especificamente, o que eu fiquei pensando, né? Na introdução de vocês, eu achei que vocês não trouxeram primeiro um conceito de competências, porque a gente sabe que a teoria de competências é bem vasta.
E aí eu fiquei pensando, vocês já foram muito direto no modelo. E aí, por que não, né, buscar nesse modelo, até que eu vi que é da professora Lana Montesano, né, com outros autores, ela realmente é muito citada, né, nessa parte é uma referência muito citada na parte de competências, também do setor público. Mas aí eu fiquei pensando assim, conceituar primeiro as competências, porque tem pessoas que vão ler e não sabem. E aí já chega a competências de liderança e ainda para inovação, que é uma coisa muito específica. E então, assim, né, uma sugestão que eu deixaria aí para vocês, e a isso também, né, entraria como uma sugestão do referencial, de trabalhar um pouco esse conceito das competências, né, nos modelos tradicionais, para depois fazer essa conexão com a competência de liderança para a inovação. Só para familiarizar mesmo o leitor. E eu acho que poderia ser até uma alternativa, né? Entrar no próprio, como vocês já leram, né? O artigo da Alana, os trabalhos da Alana, e ver o caminho elas, né? Nem sei se são só autoras, que os autores percorreram para criar esse modelo e trazer um pouco essa discussão aqui para o caso de vocês. Isso, claro, pensando, né, numa publicação permanente, que eu acho que é o objetivo de todos nós, né, quando mandamos os nossos trabalhos para o Congresso. E aí, né, eu fiquei pensando, você é aluno, né, mas eu fiquei com uma pergunta assim na minha cabeça sobre essa política de inovação, a UFAL, né, que vocês falam que foi instituída em 2022, né? Vocês trazem essa discussão no artigo. E aí eu queria saber, não sei se você vai saber, mas curiosidade mesmo. Essa política de inovação tem trazido mudanças reais na prática de gestão ou justamente por não estar trazendo da forma que era esperada, que surgiu essa indagação de você sobre a questão das competências de liderança. Aí eu queria ouvir um pouquinho, mas não tem resposta certa ou errada, né? Se você não souber também, não tem problema, mas é curiosidade minha mesmo. Boa tarde, professora Thais. Na verdade, essa política de inovação, ela trouxe como uma das diretrizes a importância de capacitar os servidores da universidade para a gestão da inovação. E a gente tem percebido que alguns cursos que a universidade vem ofertando, por ela ter um núcleo de inovação tecnológica, foi mais específico, pensado na questão desse núcleo. Então, a gente vê ainda pouco, assim, a gente vê cursos iniciais com fomento a essa questão de desenvolver algumas competências, mas ainda não chegou, não muito na área de gestão de pessoas. Ah, entendi. Entendi. Super bacana. Gostei muito. Parabéns a vocês pelo trabalho, né? E sucesso aí na continuação né, no refinamento do artigo para publicação permanente. Acho que era isso. Obrigado. E aí também falar, né, pessoal, que se alguém quiser comentar alguma coisa sobre os outros artigos, também pode ficar à vontade, tá? Aí vamos para o segundo aqui, deixa eu colocar o óculos para eu ler. O segundo artigo, que foi apresentado pela Sofia. Gente, vocês foram muito espertos, não colocaram o vídeo na apresentação. Eu devia ter feito isso também. Gostei. Mas, enfim, é porque eu lembrei da apresentação. Também parabenizar a Sofia pela apresentação e a você e a sua orientadora pela realização do trabalho. E aí eu, né, também acho que o seu artigo cumpriu o propósito, que era realizar essa revisão da literatura sobre, né, essa questão do treinamento de qualificação na modalidade online. E aí algumas
né, sugestões também pensando nessa publicação em revista. Aqui na introdução, eu achei que vocês chegaram em um ponto que trouxeram muitos dados, né, percentis. E aí, eu acho que seria interessante sintetizar essas informações só destacando os principais pontos, né? Porque quando a gente está lendo principalmente a introdução, que é a porta de entrada do artigo, e vem muitos dados, muitos detalhes numéricos, eu acho que a leitura fica um pouco truncada. Então, vocês têm informações que são importantes aqui nessa parte, mas eu acho que poderiam ser sintetizadas, né? Falar, como você também fala na apresentação, né? Citar que houve o aumento dos treinamentos online no período da pandemia e depois esse retorno gradual para o presencial a partir do ano passado, né? Trazer essas informações de forma mais sintetizada e eliminando um pouco aqueles números. E aí, um outro ponto que eu fiquei pensando na metodologia, que vocês falaram que a revisão sistemática da literatura foi um instrumento da coleta de dados. Mas, na verdade, a revisão sistemática é um método de pesquisa, né? E não é considerado um instrumento de coleta. Então, eu sugeriria verificar aqui essa parte, né? Porque a revisão sistemática, no caso, ela tem toda uma abordagem mais estruturada, né? Para realmente identificar quais são esses artigos, né? De acordo com o objetivo, avaliar, sintetizar, né? Fazer essa discussão entre eles. E uma pergunta que eu fiquei também na minha ideia é se vocês utilizaram algum protocolo para conduzir a revisão sistemática, porque é bastante, como eu posso dizer, é importante, né, que a gente siga algum protocolo para revisão sistemática da literatura. E aí eu queria saber se foi seguido algum ou se não, né? Não é uma regra, mas é interessante que seja seguido, só para saber mesmo. E aí, deixa eu ver o que mais que eu observei. Eu penso também que na parte da análise dos dados, vocês falam sobre um pouco, né, sobre as falhas nesse treinamento online. Só que eu, né, se fosse um trabalho meu e se eu estivesse avaliando, eu pediria um pouco mais uma análise aprofundada, assim, do ponto de vista mais crítico sobre esses desafios, né, do treinamento online, uma visão mais própria de vocês, né? E sobre o que pode ser feito para superar as limitações dessa modalidade. Trazer um pouco isso aqui para discussão, para suas discussões. E outra coisa que me veio também à mente, porque eu pesquiso muito o público jovem trabalhador. E aí, né, uma pergunta também não tem resposta certa ou errada, só uma reflexão que me veio ao ler esse trabalho. Como essas empresas podem direcionar, né, os seus treinamentos online para atender necessidades específicas de diferentes gerações de trabalhadores, porque eu acho que é um desafio expressivo também e que pode estar relacionado à eficácia, né? Porque não estou levando para o lado de preconceito nem nada, mas assim, tem pessoas, né? Tem grupos que têm mais dificuldades com essas ferramentas, né? Isso é notório. Então, o que vocês pensam sobre isso, né? Ao analisar tantos artigos, vocês acham que isso é um dificultador para as empresas ou não? O que vocês acham? Queria ouvir um pouquinho também sobre isso. Boa tarde a todos. Obrigada, Thaís, pelos feedbacks. A gente vai conversar e fazer algumas alterações
Vou responder a primeira pergunta primeiro. Eu não sei se a resposta se enquadra no que você quer saber, mas na verdade a gente seguiu um protocolo que a gente mesmo formulou. Então, no artigo completo, até tem um quadro que explica, na parte da metodologia, quais foram as etapas de seleção do material. Eu vou ler os tópicos para explicar e responder a sua pergunta. Primeiro, foi feita a formulação da pesquisa pela minha orientadora e eu fui pesquisar o tema, o assunto de uma forma geral, para eu entender o tema e saber o que eu deveria buscar, o que eu deveria pesquisar. E aí depois a gente definiu quais iam ser os critérios, tanto de exclusão quanto de aceitação dos artigos. Então, algumas palavras-chave, o período de publicação de 2013 até março de 2024. A gente utilizou materiais apenas de acesso aberto, o que já limita um pouco a síntese desses materiais, né? E a gente direcionou as pesquisas para as bases do periódico CAPES e do Google Acadêmico. Depois disso, eu basicamente fiz uma seleção geral dos temas e fui excluindo, porque muitos artigos se encaixavam em uma visão ampla, mas abordavam ou educação em um contexto infantil, educacional escolar, ou também no âmbito do esporte. Então, a gente fez uma seleção inicial e aí depois foi reformulando para quais se encaixavam no âmbito organizacional com base nos critérios que a gente especificou e tentou comparar uns com os outros para ver tanto os pontos é, que sintetizam, né, quanto os que se diferem. E relacionado à sua segunda pergunta, o artigo do SEMEAD, na verdade, ele foi elaborado durante a minha pesquisa e de iniciação científica. E essa sua pergunta eu até respondo no meu relatório final da iniciação científica, onde eu trouxe uma crítica que talvez seja o que vocês querem saber sobre como os modelos de eficácia e os métodos de treinamento no geral acabam focando tanto em uma padronização do aprendizado que eles não levam em conta os grupos, tanto com necessidades especiais, quanto de diferentes formas de aprendizagem, porque a gente está em um contexto onde as coisas têm que ser cada vez mais flexíveis. E os modelos de treinamento, de forma geral, acabam padronizando muito essa transferência de ensino, o que acaba prejudicando a eficácia, porque muitas vezes não só acessibilidade, como também contexto do colaborador, da pessoa que está sendo treinada. Então, eu trouxe essa contribuição depois, mais adiante no meu relatório de pesquisa, que exatamente é essa abrangência na forma como é feita o treinamento impacta diretamente na eficácia e também nos resultados desses treinamentos. Isso aí, perfeito. Exatamente isso que, né, eu queria saber da sua percepção. E aí, né, eu acho que isso é válido entrar no, como eu disse, né, aqui a gente tem limitação de páginas, mas eu acho que para o artigo final vai ficar muito bacana você trazer esses pontos e também, né, a parte metodológica para ficar, né, não deixar esse questionamento, mas parabéns pelo artigo, pelo tema abordado, pela iniciação científica, vai seguir na carreira acadêmica ou não, tá ainda pensando? Não, acho que foi mais a experiência mesmo. É. Ah, mas que bom, valeu a pena, né? Eu acho que toda a experiência é válida e o seu trabalho está ótimo, muito bem construído. Então, parabéns. E é isso aí mesmo. Vamos lá, então, agora para o terceiro artigo, que a Gabriela está aqui representando. Então, eu gostei também bastante do artigo de você sobre universidades corporativas.
e os impactos na excelência operacional. Aí, na introdução, né, eu achei bacana, vocês deixaram bem claro a lacuna, né, teórica que vocês identificaram, isso é bem positivo. E aí, eu só teve um parágrafo aqui que eu falei assim, tá um pouco difícil de entender. Vocês colocaram assim, que não foi identificada nessas análises a importância de compreender a relação conjunta entre universidades corporativas, excelência operacional e o varejo farmacêutico. Aí eu acho que precisa só reescrever, porque senão causa a impressão que não foi identificada a importância. Não que não foi identificada, não foram identificados trabalhos que analisem de forma conjunta ou integrada esses temas. Então, eu acho que vale só uma reestruturação aqui nessa parte. E aí, vocês trouxeram também, né, a informação de que o Ceará foi o 7º estado brasileiro com maior número de novas farmácias no primeiro semestre de 2023. E aí eu fiquei me questionando e sobre as universidades corporativas, como que é esse panorama, né, nesse caso aqui. E outra sugestão também que eu, né, deixaria para vocês, nessa parte aqui do referencial que vocês trazem, o varejo farmacêutico cearense, na fundamentação teórica, né? Eu acho que entra mais como contexto. E seria importante dar mais ênfase às teorias, trazer primeiro as teorias. Porque quando a gente fala fundamentação teórica, é o que se espera. E aqui nessa caracterização do varejo farmacêutico, eu acho que não entrou tanto como teoria, né? Foram alguns dados que vocês trouxeram, são importantes, sim. Eu acho que talvez caberia na metodologia, né, como caracterização da unidade de análise, algo do tipo. E vamos ver aqui, o que mais? E ainda no referencial, eu fiquei pensando também, imagino, né, se você tiver um trabalho maior sobre isso aqui, que já deve até ter isso que eu vou falar, mas pela limitação de páginas, não entrou nesse artigo, é o que eu imagino. Sobre uma contextualização histórica no referencial das universidades corporativas no Brasil, das universidades corporativas em geral, trazer um pouco sobre isso no Brasil, alguns estudos, e podendo até chegar mais especificamente no setor farmacêutico, varejista farmacêutico. E aí, né, uma observação que eu deixei mesmo de trazer mais estudos recentes sobre esse tema. Agora, na metodologia, o que eu observei que vocês colocaram que quanto aos meios, aos métodos, vocês realizaram entrevistas. Mas para a gente caracterizar a pesquisa quanto aos meios, eu acho que aqui no caso é o estudo de caso ou pesquisa de campo. E a entrevista semi-estruturada entra como técnica de coleta de dados. E quanto aos fins, essa pesquisa aqui é descritiva. Eu colocaria dessa forma. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais. Na análise dos dados agora. Eu acho, né, deixo uma sugestão aí para pensando nessa publicação futura, para vocês fortalecerem um pouco mais a discussão, comparando com outros setores, outras empresas, né, para deixar mais robusta a discussão dos dados. E também algo que me chamou a atenção, um ponto aqui, né, que só um entrevistado falou sobre
a falta de qualidade dos conteúdos disponibilizados pela universidade corporativa. Isso me chamou bastante atenção. E aí, quando eu li essa fala e depois eu cheguei nas considerações finais, vocês falam que os entrevistados relatam, né, questões do alto volume de demandas, a sobrecarga, e eu fiquei pensando, gostaria de ouvir também um pouco de você, até que ponto você entende que essa universidade corporativa pode representar só uma obrigação a mais e sobrecarregar ainda mais esses funcionários, né? Eu acho que aqui também nas considerações finais, o mesmo comentário que eu fiz para a Sofia, eu acho que vocês poderiam ser mais críticos nesse ponto, né? Questionando mais as limitações, as possíveis desvantagens dessas universidades corporativas. E aqui só uma outra questão que eu acabei pulando. Tem ainda nas considerações finais para vocês darem uma olhada em algumas afirmações. Tem, por exemplo, vou dar só uma de exemplo. Portanto, é perceptível que a integração das universidades corporativas na excelência operacional do varejo farmacêutico cearense. Aí continua o parágrafo. Aí eu pensei e achei que foi muito uma generalização, porque no caso foi analisado só uma empresa, né? Pelo que eu entendi. E aí aqui vocês generalizaram para o varejo farmacêutico como um todo. Então, só tomar um pouco de cuidado, né? Porque na hora que o artigo for passar pelos avaliadores, eles podem comentar, né, sobre essas generalizações. E eu acho que é isso. Aí, voltando, né, à questão que eu queria ouvir um pouco sobre o que vocês pensam desse ponto de vista mais de limitações, desvantagens. Eu acho que foi isso que ficou, que eu gostaria de ter visto mais aqui no artigo, né? Não vou falar que ficou faltando, não. Mas é que eu, uma percepção minha, gostaria de ter visto um pouco mais. Vamos lá. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos também. É, eu estava anotando tudo que você estava falando. Para mim foi muito importante porque a área de gestão de pessoas não é a minha área. Eu sou dos estudos organizacionais. Então, eu realmente estou abrindo um pouco aqui a minha mente para compreender. Esse trabalho, ele é advindo de um TCC. É um trabalho de conclusão de curso de graduação. Eu participei da banca desse TCC e lendo o trabalho da aluna, que é a Sinara, e assistindo a apresentação dela, eu achei a temática muito interessante. Mas fazendo essa leitura crítica, né, porque eu venho desses estudos, eu também percebo algumas fragilidades e eu queria exatamente ratificar aqui também. E o último ponto que você falou ratificou muito o que eu vinha pensando sobre o trabalho. Eu acho um trabalho muito interessante, mas talvez a entrevista foi realizada ali com 4 pessoas da área, né, são do setor em específico, então acaba que a visão, né, requer que a análise seja mais crítica, né, não que vá enviesar, mas requer um pouco mais da nossa análise. Mas assim, falando um pouco ponto a ponto, eu anotei sobre a questão ali da coesão, né, em falar sobre a ausência de uma relação, quer dizer, a ausência de importância, mas sim trazer que a ausência da relação. Vou colocar também a adição de trazer o panorama das universidades corporativas. O texto, ele não tem a história. Eu achei muito interessante esse ponto, que é contextualizar a história das universidades. Você até comentou que talvez tivesse, não há. No TCC não há. Ela realmente entrou mais para falar sobre universidades corporativas. Você falou também o varejo como contexto, isso foi algo que a gente discutiu um pouco, que ela trouxe, foi o primeiro ponto, né, do trabalho dela, foi tratar sobre o varejo. Talvez a intenção fosse trazer como contexto, mas ele veio em um local que não foi tão adequado, né, no referencial teórico. Eu vejo que o contexto é muito importante no trabalho dela, não é um contexto qualquer, né? E como você colocou, é um estudo de caso.
e trazer estudos recentes. Mas falando um pouco sobre a análise, eu acho muito interessante trazer o comparativo com outros setores, até mesmo dentro desse varejo farmacêutico, dessa empresa, né, que ela foi, ela trabalha nessa empresa, mas ela acabou ficando no setor em que ela está, então talvez trazer a abordagem de outras pessoas de outros setores. É uma temática bem delicada, porque, como você colocou no texto, só um fala da falta de qualidade. Porque, de fato, há um certo receio, né, em trazer a falta de qualidade de um processo da sua própria organização. Então, eu vejo a sua contribuição muito valiosa, no sentido de trazer, né, um a mais. Facilita até na nossa análise. E, de fato, pode virar uma obrigação a mais, isso é muito delicado. Eu trabalho em uma organização que tem uma universidade corporativa e se torna uma obrigação. Você acaba tendo que concluir uma porcentagem de cursos, então eu acho muito importante a criticidade nesse estudo. E cuidado com as generalizações, assim, sem querer defendê-la, a aluna, mas é um trabalho de conclusão, ela teve ali poucos meses, então, de fato, houveram muitas pontualidades, mas está tudo anotado. Eu agradeço, assim, pelas contribuições, para mim foi um grande aprendizado aqui, e eu vou levar para elas também. Espero ter respondido. Ai, respondeu sim. Eu entendo, né? Porque quando a gente lê, eu imagino, mas não posso, né, afirmar, é um TCC, veio de uma dissertação, mas eu entendo e eu acho que, né, apesar desses pontos aí que eu mencionei, tá um trabalho muito bacana, né, e muito promissor. Eu acho que só tende a ficar ainda mais robusto com esses pontos alinhados para pensar mesmo aí em publicar, né, em um periódico. E tem todo, né, tem tudo para ser publicado em um periódico. Então, parabéns para vocês e, né, muito obrigada por terem mandado o trabalho aqui para a gente discutir nessa tarde de quinta-feira. Vamos lá, Obrigada. então, para o último artigo, representado pelo Saulo. Esse também eu fiquei imaginando, eu tenho quase certeza eu não busquei saber, mas eu tenho quase certeza que é parte de um trabalho maior. Então, aqui a primeira coisa que eu posso sugerir é que vocês peguem esse artigo aqui e deem um refinamento em alguns pontos assim, como eu posso dizer, que por exemplo, eu cheguei na metodologia, aí estava falando em 3 objetivos, e na introdução só em um. Então, eu acho que quando a gente tem um trabalho maior, igual eu, por exemplo, na minha tese, publiquei vários artigos. Então, chega um ponto que a gente já fica com tanto aquilo na cabeça e recorta daqui, recorta dali, e acaba misturando um pouco. Aí eu acho que vale a pena só uma leitura, né, mais concentrada para poder tirar essas divergências, né, pequenas divergências que não desabonam em nada o trabalho. E aí uma coisa que eu fiquei pensando é se a revisão sistemática que vocês citam foi publicada, né? Foi um artigo publicado já. Retirado dessa pesquisa maior e publicado. E aí também vocês falam sobre as hipóteses, mais um indício que veio de um trabalho maior, porque aqui durante o texto não é muito mostrado essa construção das hipóteses, o que eu penso também que pode ser pela limitação de páginas, de palavras aqui para mandar para o Congresso. E até a metodologia, né, eu achei que ficou muito bem escrita, muito bem detalhada, né? Parabéns para vocês.
a parte estatística, né? Não tem nem o que falar. E sobre os resultados, o que me chamou. Mentira. Antes dos resultados, vou falar um ponto que me chamou a atenção na introdução. Porque em nenhum momento vocês trazem na introdução que indícios, né, que seria um estudo realizado em hospitais do estado do Rio Grande do Norte que atendem ao Sistema Único de Saúde. Isso só foi aparecer lá na página 5. Ai, desculpa, meu celular aqui. Isso só foi aparecer na página 5, no tópico sobre práticas de gestão de RH em hospitais. Então, eu acho que seria importante mencionar na introdução, né, um pouco do setor público. Não que os hospitais sejam do setor público, né, mas que atendem o SUS, porque eu acho que é uma grande especificidade do trabalho. Uma coisa é um hospital particular, que nem atende SUS. Outra coisa é um hospital particular que atende o SUS. Outra coisa é um hospital público. Então, eu acho que tem bastante peculiaridade aqui. E como vocês trouxeram muitos artigos internacionais, isso é bastante positivo, mas ficou, né, faltando um pouco desse contexto mesmo, né, do Brasil, dessa questão do SUS, lá na introdução, para apresentar ao leitor. E aí também, né, se possível, ou imagino que tenha isso também no trabalho maior, até para a questão da hora das análises, traz essa também comparação, contraposição com outros estudos semelhantes realizados no Brasil, mesmo que não sejam idênticos, né? Porque não tem, como você falou, mas assim, coisas que tenham pontos de tangência entre essa questão de gestão de RH e de hospitais, né? Ou área da saúde em geral, eu acho que ficaria bacana também. Vamos lá. Uma coisa que me chamou muita atenção é quando lá nas considerações finais, vocês não conseguiram confirmar, né? A estatística não confirmou a hipótese da questão dos hospitais com práticas de recursos humanos terem maior eficiência técnica. E aí eu acho que, novamente, né, eu fiquei pensando, e não queria ouvir um pouco de você também, que esse resultado não pode ser talvez explicado justamente pelo contexto, né? Assim, é uma ideia, né? Fazer algumas inferências sobre isso aqui, que às vezes, né, essa questão aí do SUS impacta de outras formas que sejam mais significativas do que o RH propriamente dito. Às vezes o RH tem pouca, como eu posso dizer, poucas formas, né, de atuar ali naquela questão naquele contexto que possa melhorar a eficiência técnica. São algumas coisas que eu fiquei pensando. Mas, né, você conhece a pesquisa e aí vai saber melhor. E até esse fato dessa hipótese não ter sido confirmada contrapõe, né, muito do que vem no texto, né? Que lá até na introdução vocês trazem alguns autores que falam que o sucesso de uma organização depende das decisões realizadas pela gestão de RH. Isso é uma coisa muito falada durante o texto todo. E aí, quando essa hipótese não foi confirmada, me chamou bastante a atenção. E eu acho que caberia uma discussão a mais aqui nesse ponto. Eu acho que é isso. Aí, no mais, é o que eu já tinha comentado, né? De dar esse refinamento, até nas considerações finais. Vocês citam tabela 21, tabela 29, mas aqui só aparece até a tabela 13. Então, assim, só, né, fazer esse refinamento, um artigo muito bom, uma metodologia impecável, e parabéns aos autores pela condução da pesquisa.
É isso, Thaís, obrigado. Eu não vou nem tentar justificar, porque é concordar, porque foi uma tese minha de doutorado com 180 páginas, inclusive ela concorreu ao Prêmio CAPES Tese 2024, né, onde a gente ficou extremamente feliz por essa indicação, né, por estar, né, concorrendo às melhores teses a nível nacional. Eu não vou tentar justificar, porque realmente foi feito num dia depois, né, foi dado prazo de encerramento, a gente fez um dia depois. Então, se eu começasse a justificar aqui, a gente não ia terminar hoje. Realmente foram vários recortes, né, e isso atrapalhou muito, porque a tese era enorme, né, nem à toa que você pode ver durante a minha apresentação, era respirando direto, eu refiz várias vezes que eu não consegui deixar em 8 minutos, né? E eu vou concordar, eu não vou contra-argumentar, porque senão a gente não vai conseguir finalizar hoje, tá bom? Porque realmente a tese é muito grande e tem muitas nuances e teve muitos recortes e isso acabou atrapalhando. Né? Apenas uma grande sugestão que eu reflito até como para programas que é evitar falar em tese. É muito melhor pegar a tese e fragmentar em artigos. Tem doutorados e mestrados que não cobram a tese, mas cobra vários artigos. E eu acho que isso facilita muito. Então, eu botar 180 páginas e um limite mínimo, né? À toa que eu fiz em inglês para ver se cabia mais. Entendeu? Então, isso acabou meio que fragilizando, né? Especificamente, os autores falam de recursos humanos, especificamente, não fala das práticas, né? Fala de uma maneira muito generalista. É um estudo que não tem sobre práticas versus eficiência, tem muitos estudos internacionais, né, que versam sobre isso, né? Mas é isso, é concordar e aceitar, refletir e talvez no próximo SEMEAD, talvez segregar isso em vários artigos e para que não fique confuso, eu pegar 180 páginas, jogar em um quantitativo mínimo de limite e ficar um pouco confuso, mas é isso, é aceitar e acatar, porque realmente teve essas fragilidades. Eu imaginei mesmo. Então, assim, só aqui eu já vejo 2 artigos de cara, né? Sem acessar a tese, eu já vejo essa parte empírica e a revisão sistemática como um artigo separado. Então, eu acho que vale muito a pena, né? A gente fica realmente, é um esforço gigantesco para fazer caber, né? E deixar a coisa coerente, consistente. Então, mas assim, não teve demérito nenhum, né? É só para vocês, para publicação permanente, né? Até pode ser um journal, já está em inglês, né? Eu acho que já tem até um caminho mais fácil para poder tentar uma publicação internacional, mas só pensar nesses ajustes mínimos mesmo, que está muito bom, muito bem feito o seu trabalho. Parabéns, Saulo. Então, pessoal, eu acho que era isso. Se alguém quiser falar assim das minhas contribuições, era isso, né? Parabéns a todos. Foi nossa, um prazer ler os artigos de vocês. Gostei bastante, aprendi muito. E se alguém quiser falar alguma coisa, ainda temos 15 minutos. Não, da minha parte, só quero parabenizar todos os autores, né? Eu tenho para mim que cada sessão realmente é uma aula, né? A gente aprende muito, né? Por isso que é tão importante a gente participar de congressos, né? Então, fica aqui o meu agradecimento aos autores pelos ótimos trabalhos e também pelas contribuições da professora Thais, que com certeza foram tão engrandecedores também para mim, né? Ai, que bom, fico feliz, Ícaro. Obrigada a você, a Rayane, pelo suporte aqui na nossa sessão, né, gente? E no mais é isso. E também esqueci de mencionar, concordo com o Saulo, né? Essa ideia de publicar, né, de seu trabalho final, tanto de dissertação quanto de tese, né, o trabalho final de mestrado ou de doutorado, serem artigos. Eu acho que isso aí, não sei por que ainda não virou uma tendência, né? Tem programas muito
pontuais que fazem dessa forma. Eu acho que deveria se tornar uma tendência para que todos adotassem. E no mais é isso, gente. Agradeço a todos. Muito obrigada pela participação. Qualquer dúvida, né? Se quiserem perguntar alguma coisa a mais, podem me procurar. E é isso, fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Então vamos encerrar, né? Já que finalizamos por aqui com 13 minutos de antecedência, mas foi ótimo, foi bem proveitoso, bem produtivo. Rayane, quer falar alguma coisa? Muito Não, obrigada. professora, é só agradecer mesmo. Tá, joia, obrigada a você pelo suporte. Professora, seria importante a gente fazer um print da. Ai, boa! Também concordo, gostei. Vamos lá, então. Eu vou fazer? Quem vai fazer? Espera aí, deixa eu preparar aqui, que eu vou fazer também. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Pronto, acho que foi. Deixa eu só confirmar se ninguém fechou o olho. Ah, ficou ótimo. Adorei, gente. Muito, muito obrigada. Um abraço para você. Obrigado, um abraço. E possamos Até nos mais. encontrar em outras oportunidades presencial, né? Isso Então, mesmo. Até mais. até mais. Tchau. Tchau.